Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de fundos imobiliários. Hoje nós estaremos falando sobre dividendos, como que vai ser o processo de pagamento de dividendos dos fundos imobiliários e o imposto de renda. O que que você tem que pagar imposto de renda, o que que você não precisa, e nós vamos estar mostrando aí como você tem que fazer para declarar isso anualmente. Nós vamos estar indicando um vídeo aí durante o nosso curso. Primeiramente, vamos entender o dividendo, né? Você tem que entender que todas as cotas de fundo, elas vão ter uma data com, também pode ser chamada de data base, aqui no caso nós vamos representar de azul. E nós temos uma data de pagamento do dividendo, que vai ser representado de verde. A data com, a data base, é a data na qual você tem que ter a cota, você tem que ser o dono daquela cota. Então você tem que comprar a cota naquele dia e ficar com ela para o dia seguinte, daí você tem direito a receber na data de pagamento. Ou você tem que ter comprado antes, por algum motivo você comprou antes da data com, e você vai passar desse dia, que é o dia da data com ou data base, com a posse daquela cota. Então, no dia do pagamento, você vai receber o dividendo. Então, vamos lá, vou fazer um exemplo. Vamos supor que você está passando durante esse mês e você decide aqui no meio do mês comprar uma cota do fundo. Então, você continua com aquela cota e você passa. Ao passar por esse dia de data com ou data base, você vai ter direito de, no outro dia, receber o pagamento dos dividendos daquele fundo. Daí, se você por um acaso pegou e vendeu, vamos supor que antes de chegar na próxima data com, você vendeu o seu fundo aqui, sua cota, você não vai ter a cota mais nesse dia, logo você não vai receber nesse próximo dia. Agora vamos supor que você está lá, você vendeu, né? Você comprou aqui, passou por esse, recebeu esse dinheiro que você passou por essa data, continuou e vendeu aqui no meio do mês. Por você ter vendido, você não vai ter a cota nesse dia, né, que é o próximo dia da data com, você vai passar e você não vai receber esse dividendo. E vamos supor que você continua lá com dinheiro, você estava comprando outras coisas, e daí você por algum motivo passa desses dias e você compra a cota bem aqui no inicinho do mês. Daí vai ter a próxima data de pagamento, você não vai receber, porque para receber essa daqui você teria que ter compro antes dessa data com, ou então na data, e ter passado com a cota do dia dessa data com como proprietário. Daí então nessa você não vai receber, porém você está com a cota durante esse mês, né? E você com o passar do tempo você vai passar por esse dia que é um novo data com, porque os fundos imobiliários normalmente eles pagam todo mês. Se eles pagam todos os meses, você vai ter a vai passar por outra data com e no mês seguinte você vai estar recebendo consecutivamente. Daí você continuando com a cota, né, você vai receber nesse mês, depois você vai passar a próxima data, você vai receber esse mês, e se você continuar com essa cota, todos os meses ali você vai estar recebendo a sua rentabilidade mensalmente. Então é importante saber isso, porque muitas pessoas não sabem. Todos os fundos têm uma data com estipulada e uma data de pagamento. Normalmente essas datas aqui vão ser bem próximas no período do mês. Então, vocês ficam de olho aí que vai ser mais ou menos ou final de mês ou no penúltimo dia útil do mês. E isso daqui vai ser mais lá pro meio do mês, lá pro dia 5, dia 10 do mês. Então, tem mais ou menos um padrão dentre os fundos aí, mas eles que escolhem essa data com e data de pagamento. Agora vamos entender como que se dá esse pagamento aí dos impostos de renda. Primeiramente, nós lembramos que fundo imobiliário e ações, você não paga imposto de renda sobre dividendos. Os dividendos não são tributados, certo? Temos que lembrar isso. Nos Estados Unidos é diferente. Lá eles cobram o imposto sobre dividendos. Aqui não. Aqui não é tributado. Só vai ser tributado juros sobre capital próprio que é pago pelas empresas, as ações. Os fundos imobiliários, normalmente eles pagam só os lucros em forma de dividendo, então não paga imposto sobre isso. Então vamos supor que você tem um dinheiro, certo? E você compra aí uma cota de um fundo que, passando o tempo, ela dá um lucrinho. Isso daqui eu não estou falando de dividendo, gente. Olha só, eu estou falando que você comprou uma cota do fundo e ela valorizou, certo? Você tem os dividendos. Enquanto você estiver com eles, vai ter a cota valorizando ou desvalorizando e os dividendos caindo normalmente lá na sua conta. Então vamos falar agora só do preço da cota, tirando os dividendos. Se essa cota sua que você comprou, ela gerou um lucro
e depois você vendeu essa cota, você vai ter que mostrar a sua rentabilidade aí para a Receita Federal, gerando um DARF. Nesse caso daí, você vai ter que gerar uma porcentagem de 20% do lucro somente, tá? Se você investiu aqui 100 e deu 120 de lucro, você vai considerar 20% dos R$ 20 de lucro que você teve. Daí a gente vai falar mais no vídeo sobre as características, o que você tem que considerar, no exemplo mais prático. Mas só que tem que tomar um cuidado. Por quê? O DARF, o Documento de Arrecadação dos Receitos Federal, ele só vai pagar se for valor acima de R$ 10. Na hora que você coloca lá um DARF de R$ 9,90, R$ 9,99, ele não vai aceitar. Daí você vai ter que ficar com sua planilhinha lá mostrando que você tem um DARF a ser pago de R$ 9,90. Daí no outro mês, ou daqui 5 meses, você precisar pagar um outro DARF que é acumulado com aquele anterior, dá maior de que R$ 10, daí você tem que declarar e pagar até o último dia útil do mês seguinte. Então, né, para nós entendermos melhor agora como que se dá esse pagamento aí da DARF e dos impostos de renda, vamos considerar o seguinte. Aqui eu não estou falando da declaração anual, estou falando do que você vai ter que pagar mensalmente aí. Vamos supor que você tem um dinheiro, você vai lá, compra uma cota de fundo, e daí essa cota de fundo aí, ela está custando o seguinte valor, nessa movimentação. O preço dela foi R$ 20, logo o preço médio de aquisição vai ser R$ 20. A quantidade de cotas eram 100, logo o preço total que você pagou foi 2.000. Nesse sentido, nós temos que você vai pagar, se você tivesse recebido dividendos, uma taxa de 0,12%, onde a B3 já tira isso daí automaticamente, você não tem que pagar. Então, como você comprou esses valores aí nesse mês e não passou por nenhuma data com a cota, você ainda não recebeu os dividendos. Os encargos, né, que vai ser emulentos e tudo mais, ele vai cobrar essa taxa e você não tem que pagar nada de DARF, porque você só comprou essa cota aí dos fundos. Em seguida, você já tem um certo lucro, ela vai para 21,50 e você, por ter passado da data com do mês anterior para esse mês, você recebe aí os dividendos dela, já descontado esses valores da B3. Em seguida, você não tem que fazer nada de encargos, né? Você não tem que fazer nenhuma, você não vai ter encargos e nem uma DARF aí que foi gerada. Por quê? Porque você não vendeu, você não teve lucro e o dividendo não é tributado. Então, se você não teve venda de cotas aí com lucro, você não tem que gerar a DARF. Nesse sentido, vamos supor que no próximo mês você resolve pagar e ela passou para R$ 24. Você vendeu suas cotas de fundo e você gerou um lucro aí excedente. Esse lucro daí você tem que fazer o quê? Você vai pegar 24 vezes 50 que você vendeu menos 20 vezes 50. Desse valor que passou, você vai descontar os encargos e ele vai sobrar essa quantia. Você vai multiplicar ela por 0,2 e chegar nesse parâmetro aqui, que é de 39,88. Nesse sentido, você vai ter que gerar a DARF, nós vamos mostrar aí posteriormente como é que gera a DARF, e colocar esse valor como valor principal a ser pago, depois de todos os resultados anteriores. Em seguida, vamos supor que você tem que pagar isso daqui até o último dia útil do mês seguinte. Você, independente de quando você vendeu suas cotas aí dentro desse mês. Se você vendeu do dia 1 até o dia 30 ou 31 ou 29 do mês aí, considerando o último dia desse mês, você tem que pagar a sua DARF até o último dia útil do mês seguinte. Daí, nesse sentido, você tem no mês seguinte aí, você continua com suas cotas, você não movimenta ela e vamos supor que fica por R$ 20, R$ 24 o preço dela. Você tem ainda suas 50 cotas e daí, como você vendeu antes da data com das cotas, você vai receber só metade agora, porque você só passou de um mês para o outro com 50 cotas, né? Então você só vai receber metade daquele valor. Considerando que esses dividendos variam um pouco aí durante os meses. Mas aí você só vai receber isso e não tem que pagar nada e não vai ter nenhum encargo. No mês seguinte, você resolve vender. Você fala assim, vou vender aí 25 ações, 25 cotas. Vai ficar só 25, só que você vai vender com prejuízo. Você estava precisando do dinheiro. Nesse sentido, daí você vai receber 7 ainda reais, que são os dividendos, e a partir disso daí você vai fazer a relação, né, de 12 cotas aqui, 16 cotas aqui com 25, menos 16 a 20, e você vai ver qual foi o seu lucro. Nesse sentido, você vai tirar
esse valor aqui também e observar. Como é negativo, você não paga a DARF, porque foi negativo, né? Você não teve lucro em cima dessa negociação. Continuando, ou seja, aqui embaixo, né, o valor pago na DARF não vai pagar nada, porque você está no prejuízo. Só que esse valor você pode abater nos meses seguintes, e é isso nós vamos ver. Em seguida, você está aqui, no mês seguinte, com a cota ainda de R$16, vamos supor que ela não teve variação, e daí você está com aquelas cotas suas, as 25, que vale esse valor, e daí ela tem o preço médio ainda, né, de R$20, porque você não comprou mais nenhuma ação, nenhuma cota aí nesse período. Em seguida, vamos supor aqui que você não vendeu, não fez nada, então você não gerou nenhum encargo e você continua com aquele débito anterior seu para ser descontado no mês seguinte. Vamos supor que no mês seguinte você vende essas outras 25 cotas sua e daí você gera um certo lucro. Esse certo lucro que você gera vai ser o quê? Vai ser 25 que você tinha vezes 28 menos 20 vezes 25, que é a quantidade de cota. Quando você faz isso daí, vai gerar um lucro e daí você vai abater essas quantidades de emulentos e encargos da B3 que ela gerou e depois você vai desconsiderar esses R$100 aqui também. Você vai tirar esses R$100 do valor que você colocou. Em cima disso daí, você tem que o valor de lucro a ser abatido na DARF vai ser esse daqui. Logo, multiplica ele por 0,2 e é esse valor que você tem que pagar na sua DARF como valor principal. E aí vai seguir os meses seguintes comprando ou vendendo, seguindo essa regra. Agora, que vocês já conhecem melhor a regra geral de como que você vai precisar pagar, no caso quando você vende com lucro, né? E no caso quando você vende com prejuízo, esse prejuízo pode ser levado para abater nos meses seguintes. Vamos para a próxima parte, onde que você coloca os valores no DARF. Esse vídeo aqui tem vídeos muito bons explicando isso daí que eu vou colocar na descrição do canal para você estar observando. Tem um vídeo da contadora na bolsa, né, que ela fala exatamente isso, de como declarar esses impostos. Eu só fiz aquela parte inicial porque não tem nesse vídeo dela, então eu fiz uma introdução aí para ficar mais completo para vocês. Daí então, o vídeo é bastante didático e detalhado, por isso farei apenas as considerações complementares sobre o assunto. O vídeo vai estar na descrição, como eu falei, e deem uma olhada, que é um vídeo muito bacana para vocês estarem sabendo todos os trâmites que vocês têm que fazer. É muito instrutivo. Bem, vamos fazer agora um outro exemplo, né? Vamos supor que você comprou uma cota lá de um fundo, ele estava a R$15. Daí em seguida, você pegou e vendeu ele, lá num certo mês, a R$30. Então, você para saber esse mês quanto que você vai ter que pagar até o último dia útil do mês seguinte, você vai ter que fazer o quê? Pegar esses 15 vezes R$30 que você vendeu, menos 15 cotas vezes o R$15, que é o valor que você comprou, ou o valor médio, né, que você foi construindo na sua carteira aí durante os meses, menos os encargos, né, as corretagens de operações, menos os encargos da B3, igual eu falei lá, né, emulentos, registro, liquidações, isso daí tem tudo no seu registro de movimentação financeira da corretora. Depois, se você fizer essa conta, você vai ter R$219,06 de lucro. Desse lucro aqui que você vai atribuir o imposto, ou seja, você vai pegar ele e multiplicar por 0,2. Daí você vai obter o valor de R$43,92. Esse valor aí é o que você vai considerar para preencher a DARF, ou seja, 43,92. Para você preencher a DARF, você vai vir escrever DARF aqui, né? Daí você vem Sicaweb. Você, se for pessoa física aqui, jurídica aqui. Vamos entrar pessoa física, entra na de cima. Entramos em pagamento. A partir disso, vai vir para você colocar a sua região que você mora. No caso meu é Goiás, Goiânia. Você, como pessoa física, você vai ter que colocar esse número aqui, 6015. Daí você coloca continuar. Esqueci de colocar a data, né? Daí você vai colocar aqui continuar. Daí você vai ter. Aqui vai ser ganhos líquidos sobre operações na bolsa. Esse valor é o mês que você teve o seu lucro, certo?
Ou seja, vamos supor que eu vendi as minhas cotas todas no mês 6, você coloca somente números aqui, de 2020. E o valor principal meu era de quantos? 43,92. Ou seja, esse vai ser o meu principal. 43,92. Daí agora, para gerar ela, eu aperto em continuar. Vai vir aqui a referência, as referências vocês deixam em branco. Vocês colocam agora o número do seu CPF e eles vão gerar o boleto para você pagar. Daí você, considerando que o período referente é junho de 2020, você tem até 31/7/2020 para pagar esse seu boleto. E daí então você começa a gerar uma multa e daí é outro caso, que daí passa para os processos de multa, né? Que vai ser 1% ao dia até 20% de todo o valor que você está devendo. É isso daí vocês, para terminar, vocês preenchem esses resultados, colocam continuar e daí vai sair para gerar a sua DARF, seu DARF. Então, era isso daí, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado. Não esqueçam de estar olhando o vídeo lá que eu deixei na descrição. Ele vai ser muito útil para vocês que estão querendo investir em FI, não cair na malha fina. Obrigado, até o próximo vídeo.